Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que Oxalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Eu vou pedir para vocês encarecidamente, antes de começarmos esse vídeo, curte, pare agora, dá uma moralzinha pro canal, curte lá o vídeo. Depois, se você gostar do conteúdo, compartilha com outras pessoas, que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muitas e muitas pessoas. Tá bom? O que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é como lidar com a morte de entes queridos. É muito complicada essa situação. Eu posso falar uma coisa para vocês, o como lidar com a morte de entes queridos, porque há pouco tempo atrás eu tive que lidar com a morte da minha avó. Passado 2 anos eu tive que lidar com a morte do meu tio e agora, infelizmente, um outro tio meu me faleceu de Covid. Então eu acho que é mais fácil para mim tá falando isso da forma que eu penso. Eu não sou um psicólogo, eu não estudo verdadeiramente isso. Eu simplesmente estou falando para vocês o como eu, Gustavo, lidei com isso através do espiritual. Existem pessoas que não vão conseguir se libertar disso através simplesmente da força do espiritual. Vai precisar de uma ajuda carnal, de um psicólogo, de uma terapia, qualquer outra coisa. É válido, Gustavo, com toda e absoluta certeza. Existem pessoas e pessoas. Existem psicológicos e psicológicos. Existem pessoas que sabem administrar determinada dor e outras pessoas que deixam aquela dor acabar com ela. É porque ela quer? Não. É porque aquilo machuca demais. E hoje eu consigo entender. Entendeu? Então vamos lá. Gustavo, como que você fez para lidar com essa situação? Há 3 meses antes da minha avó desencarnar, o preto velho que me acompanha, pai Joaquim de Aruanda, ele chegou em mim e começou a falar: Meu filho, o que é a morte? E eu não sabia. Falei, vô, não sei. Ele começou a falar, meu filho, a morte nada mais é do que o começo de uma nova vida. Ponto. Primeira mensagem foi essa. E depois sempre nós começamos a falar sobre morte. Eu não entendi absolutamente nada, porque estava tudo muito bem. Passado 3 meses depois daquilo, eu fiquei sabendo que a minha avó estava com câncer. Só que, para quem não sabe, eu morei com a minha avó a vida inteira. A vida inteira. Eu não morei bem, dizer apropriadamente, com a minha mãe. Minha mãe eu morei um período do tempo. Mas a minha avó que zelou de mim a vida inteira. Eu tive escolha, eu gostava muito da minha avó, então eu morei com a minha avó a vida inteira. E aí? Então você imagina você perder, de certa forma, uma pessoa que você tem muito carinho, que além de vó, é como se fosse uma mãezona. É a pessoa que estava perto de você a todo tempo. E aí, Gustavo, como é que foi? Eu tive que entender o seguinte: dentro da minha família existem várias pessoas que são médiuns, minha tia e assim por diante. Só que quando eu saí daqui, eu saí muito desesperado. Só que eu cheguei, pus uma coisa na cabeça antes de eu sair, eu tava meio desesperado. Eu falei, ó, se eu chegar lá, eu como médium, eu tenho que dar uma certa sustentação para minha família. Se eu chegar lá todo desesperado, em vez de eu ajudar, eu vou prejudicar. Então vamos manter em equilíbrio. Eu firmei todo o congá, tá atrás de vocês aqui. Não era assim. Pedi orientação, pedi que os guias espirituais ficassem muito próximos de mim. Quando eu cheguei lá, eu topei minha mãe chorando, minha tia. E aí, Gustavo? O problema é o seguinte: quando você é um bandista, você entende a morte de uma outra forma. Quando você é espírita, você consegue entender o desencarne de outra forma. Agora, quando você é católico, quando você é, gente, evangélico, é diferente. Então, quando você é um bandista, você entende que a morte nada mais é do que o começo de uma nova vida. A pessoa desencarnou, ela vai para um plano espiritual, de repente passar por um umbral ou ir para uma colônia espiritual para aprender, e aquilo em determinado tempo ela vai amadurecer, ela vai crescer, ela vai brilhar, sair daquela dificuldade e reencarnar novamente. Então, isso dá uma certa tranquilidade para nós. E a minha avó, eu sempre tive que era uma pessoa muito boa. Só que a minha avó, de certa forma, também era muito apegada em bens materiais. E aí, Gustavo? Existem tantas e tantas pessoas que vocês sabem, que vocês acreditam que vão sofrer, porque é muito apegada em bens materiais. E eu sabia que a minha avó, quando desencarnasse, não era coisa cara, mas as panelas dela, as coisas dela, a cama e tudo, ela é muito apegada naquilo. E eu tava sofrendo, eu tava triste, chateado. Só que eu tentei me conectar verdadeiramente com o plano espiritual para que eles me dessem todo um suporte. O suporte era o seguinte: todas as vezes que eu estava vendo que eu ia cair, que começava algum assunto relacionado com isso, eu tentava mudar minha cabeça. Tentava pensar em outra coisa, eu saía perto daquele assunto. Todas as vezes que eu tinha uma foto que eu via que tinha, que eu lembrava da minha avó, eu saía fora.
Meus irmãos, se você perde um ente querido e você faz questão de ficar vendo foto daquela pessoa, se você faz questão de ficar, de repente, cheirando a roupa daquela pessoa, se você não dá um jeito de eliminar tudo que é daquela pessoa e deixar uma coisa e outra para ter uma conexão, para você lembrar daquela pessoa de uma forma bacana, você sempre vai sofrer. Existem pessoas que vivem num luto eterno. Existem pessoas que, quando uma pessoa desencarna da família, sempre fica sofrendo, 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 e vai precisar de uma ajuda carnal também, de um psicólogo, de um psiquiatra, qualquer outra coisa. Eu não posso falar que é regra, todo mundo vai sair disso da forma que eu saí. Gustavo, aí as pessoas falam o seguinte: você não enfrentou o luto da sua avó ainda. Eles falam que eu não enfrentei o luto da minha avó porque eu não chorei. Mas eu não vejo que você enfrentar o luto é porque você não chora. Não é porque eu não deixo sair água dos meus olhos que o meu coração não está literalmente machucado e arrebentado com aquilo. Mas eu, como um bandista, se eu entendo que existe o carnal e o espiritual, é meio fora de padrão eu ficar sofrendo por causa da morte de uma pessoa. Gustavo, perde a sua mãe. É diferente. Eu entendo. Eu não sei, Deus o livre dessa hora, se eu perder uma mãe. Como que vai ser? Mas eu tô falando pra vocês porque eu não sei se vocês sabem. Eu perdi meu tio, não vai fazer nenhuma semana, e o meu pai tá na UTI. Eu tô fazendo esse vídeo agora, meu pai ainda tá na UTI. Graças a Deus que aparentemente tá melhorando. Mas e aí? Por mais que eu não tenha convivido tanto com meu pai, não deixa de ser pai. O que eu posso fazer é as velas, toda uma comunhão, uma conexão com o espiritual para poder estar auxiliando. Vai adiantar eu chorar? Vai eliminar aquela dor momentânea, mas você pegar e cair, perder o seu trabalho, você de repente perdeu o seu marido, perdeu o amor dos seus filhos. Por quê, Gustavo? Porque se você se abala muito, se você ficar muito arrebentado, o seu relacionamento começa a ficar meio complicado. Porque vamos ser bem realistas, o relacionamento em si precisa de uma conexão carnal, que é o ato da relação sexual. Você com a cabeça muito variada, você vai ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses, não vai querer absolutamente nada, principalmente as mulheres, que é mais tranquilo com isso. Por mais que o seu marido seja muito seu parceiro, vai ficar meio complicado dele poder entender essa situação. Eu tenho que ver os dois lados. Outra coisa, os seus filhos, se você fica com a cabeça muito voada, mulher, e até o homem também, aquele amor, aquele carinho que você dava para as crianças, você não vai conseguir dar. Porque você está pensando em outras coisas. É uma dor muito grande. Eu entendo, não vem achar que eu não estou entendendo a dor das pessoas, porque eu passei por isso. E sem contar o seu trabalho, porque aí você vai trabalhar, você vai ficar chorando o tempo todo, você vai ficar sofrendo o tempo todo, e vai ser duas percas muito difíceis. Vai ser a perca da pessoa que foi e a perca do seu trabalho, e de repente a perca do seu relacionamento. A sua vida vai ficar como? O que eu posso falar para vocês? Meus irmãos, façam o que você precisa de fazer agora, enquanto é vivo. As pessoas que precisam de perdoar, perdoem. As pessoas que têm algum problema com o irmão, com tia, com a avó, com qualquer coisa, chegue e peça desculpa. Gustavo, mas eu não tenho condição de pedir desculpa porque eu não estou errado. Quem vai julgar é Deus, meu irmão. Eu tô te passando uma coisa para Deus o livre, você não vê o seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu tio dentro de um caixão, não adianta chorar depois. Acabou. Você só vai encontrar quando você desencarnar também. E se por um acaso você falar assim, eu vou morrer para encontrar a pessoa, você tá lascado. O porquê? Porque você vai acabar com o bem mais precioso que Deus te deu, que foi a vida. Você vai passar por um umbral e vai sofrer muito. Muito, muito, muito. Se você vai desencarnar com 80 anos e você tem 20, durante 60 anos você vai ficar sofrendo. Porque a sua missão só ia acabar com 80. Deus falou para você, ó, você vai ficar até 80 anos aqui no plano terreno. Você acabou com a sua vida antes. Então há com as consequências. Gustavo, mas ninguém, nem todo mundo é duro e objetivo igual a você. Eu sei, eu tô passando para vocês uma forma que eu, Gustavo, lidei com isso. Eu tive que aprender a lidar com isso, porque se eu não soubesse a lidar com isso, principalmente eu que sou sacerdote, existem pessoas que dependem de mim. Existem filhos da casa que dependem de mim. Existe o aparato espiritual que está dependendo de eu estar com o corpo e a mente sã para poder me conectar com eles, para ajudar outras pessoas, até para fazer vídeo. E se eu não estiver bem, como eu faço? Aí eu falo para você, saia desse luto, meu irmão. Se conecte com Deus. Se conecte com o Mulu e o Baluaê.
Faça uma oração, comece a firmar a vela para o Molo e o Baloé, fala para levar todo aquele negativo e trazer o positivo. Faz uma transformação dentro do teu corpo. Se conecte com Oxalá, firma a vela para Oxalá. Por que, Gustavo, Oxalá? Oxalá tá ligado com a cabeça. Com a cabeça. Então, para sua cabeça começar a pensar coisas positivas, se conecte com a nossa mãe Iemanjá. Mentalize ela, que é a grande mãe, para te dar todo um suporte, todo um amor, todo um carinho. Se conecte com as crianças, firma uma velhinha sempre para São Cosme e Damião para te trazer alegria, para você começar a enxergar a vida de outra forma. E deixe os mortos descansarem. Esse plano que você tá é dos vivos. Os mortos precisam descansar. Outra coisa que as pessoas muitas vezes deixam a desejar é a missa de 7 dias. Eu indico para todo mundo. Tá sentindo o coração? Faz a missa de 7 dias para aquela pessoa, uma egrégora espiritual muito forte para ajudar. E não adianta eu chegar para você e falar que isso vai te ajudar. Porque a pessoa que precisa de se ajudar, primeiramente, é você. Os seus guias espirituais vão te dar todo um suporte. Por que eu falo seus guias espirituais? Porque esse canal é um canal de Umbanda. Então eu vou entender que uma grande maioria das pessoas que eu estou falando é umbandista. Então eu vou falar, o seu preto velho vai te dar todo um suporte. O seu Exu vai te dar aquela sustentação. Falar, meu filho, firma. Seu caboclo vai te trazer aquela força. Vamos correr. As crianças vão te trazer aquela alegria. O marinheiro, sua vida está oscilando seus pensamentos. Ele vai nivelar aquilo. O boiadeiro vai te ajudar a enfrentar essas dificuldades de uma forma mais firme. O baiano vai trazer todo aquele macete da vida, mais alegria. Falar, meu filho, tá passando dificuldade, mas vamos correr atrás. A Umbanda vai te trazer um suporte. Mas para isso você tem que deixar a Umbanda agir, entrar dentro do seu coração. Você precisa se ajoelhe, clame pela presença dos seus guias espirituais. Uma coisa eu falo para vocês, parece imbecil que eu vou falar, mas não é. Se coloque assim, ó. Mentalize todos os seus guias espirituais, falam, peço que vocês fiquem todos ao meu redor. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e fala para eles te darem um passe. Depois você me fala o que acontece. Tanto você melhora. Firma uma vela no chão, fica do lado daquela vela e fala, oferece essa vela para todos os meus guias espirituais. Coloque a mão espalmada para cima, fecha seus olhos, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e pede para eles todos te darem um passe. Você consegue, se você abrir o seu coração, você consegue sentir aquela energia chegando a ti. Meu irmão, eu não quero que ninguém sofra, mas eu sei também que ninguém é de ferro. A morte de um irmão, a morte de um pai, a morte de uma mãe, de um ente querido é muito difícil. Mas ainda mais nessa época de Covid. A única coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, o que você pode fazer hoje, você não deixa para amanhã. Deixa o ego de fora e deixa o coração agir. Vai atrás das pessoas que você tem algum problema e corre atrás e resolve essa situação. Eu tinha um tio que desencarnou, Claudinei. A ex-mulher dele, em um único mês, ela perdeu exatamente 3 irmãos em 28 dias. Acho que no 33º dia ela desencarnou. Você imagina como que é para a mãe dessa pessoa? Dela? A minha tia perdeu 3 irmãos e estava sofrendo. Depois de 5 dias ela morreu também. E a mãe dela? Não, perdeu 5, era 4 irmãos, um homem e ela de mulher. Todos os filhos morreram. E aí? Você acha que é fácil? De repente, um vídeo desse, a mulher falar, você não sabe o que eu tô passando. Eu imagino, eu não vou conseguir entender o que você tá passando, mas eu quero te ajudar através das poucas informações que eu tenho. Eu não sou o dono da razão da Umbanda, quem sou eu para falar uma coisa e outra? Mas a única forma que eu tenho para ensinar é o que eu passei. Eu vivi isso. E é isso que eu tô falando para vocês. Se mantenham sempre em oração. Se mantenham sempre em conjunção com os seus guias. Eu sei que é difícil firmar uma vela, não tem vela, mentaliza uma vela e faz sua oração de coração e fala, me dá o suporte que eu preciso. E trabalhe, corra atrás de seus objetivos. Você é um vencedor, você é um guerreiro. Deus te colocou aqui porque você é muito maior do que você imagina. E não tem fardo que Deus te coloca que você não consiga carregar. Esse era o vídeo de hoje. Se por um acaso esse vídeo serve para alguém, curte e compartilha com outras pessoas. Deixa um comentário, Saravá Senzala. Que Oxalá abençoe a todos vocês. Saravá, meus irmãos de fé.